Olá, meu nome é Walter Pinheiro, eu sou flautista e saxofonista, tenho 51 anos, sou pardo, cabelo grisalho, estou usando uma camisa social marrom de veludo e uma camiseta preta. Ao meu lado direito tem duas estantes de partitura, bem atrás de mim tem um piano, em cima do piano tem um símbolo adinkra chamado Sankofra e mais uma tela pintada pela minha filha Anitta, que tem 9 anos. E ao lado esquerdo tem uma plantinha verde. Eu estou aqui fazendo um vídeo aula chamada Técnicas de Flauta Transversal Erudito aplicada à música popular. Então agora eu vou me apresentar. Sou Walter Pinheiro, flautista de muitos anos e comecei a estudar flauta transversal bem cedo no Conservatório do Brooklyn. Comecei estudos musicais ainda criança, com apenas 5 anos de idade. E depois comecei a estudar flauta transversal, estudei flauta doce e eu estudei flauta transversal com Wilson Duarte Rezende. Depois de um tempo eu estudei com Renato Correia. Depois eu estudei com Elcio de la Torre. Tudo isso no Conservatório do Brooklyn até eu entrar na Unesp, Universidade Estadual Paulista, onde eu estudei com Januel Sagar. Eu sou natural de São Paulo e esses professores que eu falei são também de São Paulo, exceto o Januel Sagar, que é francês, né? Depois de eu me formar na Unesp, eu comecei a estudar com o Rogério Wolff, que foi da OSESP durante muitos anos, e o José Ananias também. Depois eu estudei com o Toninho Carrasqueira e até convivi bastante com eles em rodas de choro e tudo mais. Até a época que eu fui para os Estados Unidos. Morei nos Estados Unidos 2 anos e estudei com o brasileiro Fernando Brandão e com o flautista norte-americano, que era o chairman de performance, que era o chefe da cadeira, né, de performance lá da Berklee College of Music, em Boston, chamado Matt Marvulho. Então, aí agora eu vou falar um pouquinho, vou falar o conceito principal dessa videoaula, que é técnica de flauta transversal erudito aplicadas na música popular. Então eu levo como base uma frase do meu professor Renato Correia. Ele sempre falava assim para mim: você deve criar os seus próprios exercícios. Então aí é que está o conceito principal desse método que eu utilizo até hoje, de adaptar os exercícios de técnica e vários exercícios que eu faço para resolver os problemas que tem em determinadas músicas, nas passagens, ou problemas técnicos, ou de sonoridade, de interpretação, tudo dessa forma, utilizando técnicas de flauta transversal erudita. Então esse conceito ele faz com que eu consiga resolver problemas técnicos de mecanismo, né? Que a gente fala que é da movimentação dos dedos e conseguir fazer as passagens difíceis. Vai também na interpretação, baseado nos exercícios de sonoridade. E aí esses estudos eles são baseados basicamente em 3 métodos, vamos dizer assim. A arte de la sonorité, né, e a técnica do Marcel Moïse, compositor o cara que desenvolveu, que ele é francês, Marcel Moïse. E aí tem o Taffanel e Gobert também, que são franceses, método completo para flauta transversal. Então, no decorrer da videoaula, conforme eu vou falando os exercícios que eu faço, eu vou citando exatamente o que me fez levar e de que forma eu fiz a adaptação desse exercício em específico. E o terceiro seria o James Galway, que é um grande flautista, um dos mais consagrados flautistas
vivos ainda inclusive, que desenvolveu uma técnica de sonoridade muito grande, né? E que o James Gow, eu já vou dizer logo de antemão, porque não tem exercício específico, mas ele faz o seguinte, ele pega trechos de músicas e aí desenvolve, ele pega uma frase e toca essa frase em vários tons, de várias formas diferentes, ou então faz um exercício de sonoridade aplicado à frase. Então isso é uma coisa que eu uso muito, tá? Então o primeiro estudo técnico que eu utilizo e que eu faço com todos os alunos e utilizo também no saxofone, ou seja, que é um instrumento muito utilizado na música popular, é o estudo de sonoridade do Marcel Moïse, né, que é esse método de la sonorité, arte et technique, né, não sei pronunciar muito bem em francês. Então é um exercício que a gente faz a escala cromática, passando de 2 em 2 notas, de 3 em 3 notas, depois 5, depois 9 notas, 13. Aqui na descrição do vídeo tem uns links onde vocês podem acessar o livro. Também tem algumas páginas apenas desses livros que são um exercício específico, né? Então esse do Marcel Moïse é um estudo específico de sonoridade, né? Que na realidade você vai procurar fazer segurando o maior tempo possível, ou seja, fazer a nota mais longa que você consegue fazer. Então, aí depois você faz de 3 em 3 notas, né? E esse exercício, eu acho ele magnífico, um dos melhores exercícios que existem, porque a gente pode fazer uma série de coisas. Primeiro, que é o exercício principal, você melhorar a sonoridade, primeiro de cada uma das notas. Aí a ideia é você ir passando de uma nota para outra, então você faz a primeira e a segunda. Quando você aprimora a segunda nota, você vai repetir ela e seguir para a terceira nota. Então você vai fazer segunda e terceira depois, terceira e quarta. Então você vai passando a sonoridade e atingindo uma homogeneidade do som até chegar no grave. Depois, assim quando você faz com 3 notas, você vai acontecendo isso, e essa homogeneidade ela vai chegar ao ponto de você conseguir fazer todas as notas do si agudo até o dó grave, com uma respiração só, e transmitindo e mantendo uma sonoridade única do começo ao fim do exercício. Esse exercício eu aplico na música popular para melhorar a qualidade do som em determinadas passagens de músicas, né? Eu também utilizo, eu fiz uma adaptação desse exercício fazendo essa mesma escala cromática em direção aos agudos, né? Então você pode, além de trabalhar esse lance da homogeneidade do som, tanto para os agudos quanto para os graves, você vai melhorar a sua capacidade respiratória e, consequentemente, o tamanho da sua respiração, o tamanho das notas que você consegue fazer e atingir o maior número de notas também, né? Consequentemente. E você tem uma série de benefícios com esse exercício. Outro benefício desse exercício é que você vai começar você tem tempo de ir prestando atenção como que está a sua embocadura, como você precisa fazer a embocadura para cada uma das notas,
né? Você pode também trabalhar dinâmicas, conseguir fazer notas mais fortes e notas mais piano, também conseguir ter um controle maior, uma série de coisas. E aí você pode pegar esse mesmo exercício e fazer aplicado a uma passagem de alguma música. Então eu vou pegar a música Choro Jazz, que é uma composição minha, que a gente vai trabalhar ela durante a videoaula toda. E aí eu vou pegar agora o primeiro trecho, vocês podem ver aqui embaixo. Também tem a partitura dela na descrição do vídeo. Então, esse primeiro trecho, eu vou fazer um estudo para melhorar a nota mais grave da primeira frase, que é o Mi grave. Ela começa assim. Então, às vezes, essa nota grave, o Mi grave, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Lá, ela tem às vezes ela falha. Ela é uma música tocada em andamento rápido, então a gente faz um estudo, eu faço um estudo aplicado a conseguir chegar nessa nota com uma sonoridade boa. Primeiro eu vou caprichar a sonoridade antes mesmo de chegar nela, nas notas que não são tão graves, né? Você vai aumentando, né, a velocidade, vai melhorando. Então você faz um estudo devagar da frase que você está tocando, vai treinando o som dela especificamente, e aí quando você for tocar mais rápido, ela vai funcionar legal. Aí um segundo exercício que eu utilizo, aí agora com o método Taffanel e Gobert, e aí ele tem os exercícios, né? Então exercícios jornais, então é EJ, aí tem os números, né? Então eu vou falar sobre o número 7. É um exercício de mecanismo que você fica trabalhando bastante, é isso aqui, né? Então, o que eu faço? Quando eu tenho uma passagem difícil de tocar numa música, aí eu pego essa parte e eu faço um exercício parecido com esse para resolver aquele problema técnico do dedo, né? Essa música Choro Jazz, por exemplo, tem uma passagem difícil com um acorde de Mi bemol, depois de Sol. Vocês acompanham aqui, que aí eu fiz esse exercício para ajudar a melhorar a passagem, né? Então essa música dá um pouquinho de trabalho nessa parte, então a gente fica repetindo várias vezes, né? Até ficar bem à vontade para a gente conseguir tocar. Esse mesmo exercício, EJ7, ele mostra lá em cima várias formas de articulação. Então você faz os exercícios usando articulações diferentes. Que no meu caso, quando eu vou fazer uma música
que tem uma linguagem diferente de jazz e tal, a gente utiliza outra articulação, com ligaduras e tal. Nessa música, por exemplo, Dino Jazz, eu utilizo esse outro tipo de articulação para poder fazer e expressar melhor a linguagem do jazz em si, né? Então você pode pegar esse exercício EJ7 e fazer com articulação de jazz, ligando. Você articula a primeira colcheia ou semicolcheia e liga da segunda para a terceira semicolcheia, da quarta para a primeira, sempre do lado da nota par para a nota ímpar, né? Então fica. Né? Eu faço também esses exercícios aplicados às escalas, né? Você pode fazer. Na verdade, é o mesmo estudo que tem, só que a linguagem, a forma de interpretação é um pouco diferente, né? Então, aí é que aparece a adaptação da linguagem erudita para a música popular, ou vice-versa, né? A adaptação da linguagem popular dentro do exercício de técnica erudita. Aí, por exemplo, no EJ4 do Tafanel, tem um exercício de escalas maiores e menores, né? Então, ele sobe e desce as escalas, é mais ou menos como eu fiz. E aí, a adaptação que eu faço, por exemplo, é colocar uma escala de bebop, que ela tem a quinta aumentada, a quinta aumentada adicionada na escala. Então você faz do, ré, mi, fá, sol, sol, lá, si, do. Então tem um sol sustenido além do sol natural. Então essa é a escala de bebop. E aí esse EJ4 ele vai e volta, ele vai fazendo como se fosse trabalhando o campo harmônico, que é uma coisa mais que a gente na música popular usa mais, a gente estuda mais esse lance de campo harmônico, de você fazer várias escalas dentro de uma escala só. Então eu vou fazer as escalas que pertencem ao campo harmônico de Dó, só que utilizando esse Sol sustenido a mais, né? Então, o exercício que vocês estão vendo aí do EJ4, ele não utiliza a quinta aumentada, que é o que eu utilizo na escala de bebop. Então seria... E aí, na descida, ele está fazendo já o segundo grau da escala de Dó. Na subida, o terceiro grau da escala de Dó. Na descida, o quarto grau, que são os graus do campo harmônico de Dó maior. Só que utilizando, mais uma vez, utilizando a escala de bebop. E aí eu também estou utilizando a ligadura da linguagem do jazz, né? Então, a adaptação, no caso das escalas maiores e menores, são ligadas com essas duas coisas. De utilizar um outro tipo de escala, que não é utilizado em música erudita, assim como uma articulação diferente que caracteriza melhor um estilo musical ou outro estilo musical, né? Aí,
eu acabo fazendo vários estudos de escalas diferentes, que são escalas que são usadas mais na música popular, né? A gente pratica mais essas escalas, por exemplo, a pentatônica maior, a pentatônica menor, a pentatônica blues, aí tem as escalas alteradas e uma série de outros exercícios, né? Aí tem os exercícios de arpejo, que são também do livro Taffarel e Gobert, que são os exercícios juniales, que é do 8 até o 16. Eu vou colocar também aqui embaixo um PDF com toda essa sequência que eu estou falando, né? Então, aí vocês podem ir acompanhando melhor, né? Então, aí tem, eu acho que é o exercício J8, que ele faz arpejos em tríades. E aí faz a tríade diminuta, a tríade menor, a tríade maior. Então ele faz, e aí ele vai repetindo, vai até o agudo e volta, né? Isso aqui, né? Então, uma coisa que eu já fiz, eu acho que ele não vai até o dó super agudo. Eu também procuro fazer todas as notas que eu consigo fazer na minha flauta. A minha flauta, por exemplo, tem pé em si. Então eu faço já uma adaptação a todos os exercícios com a nota Si também. Por exemplo, o Marcel Moïse também não faz até o Si. Eu utilizo até o Si, grave da minha flauta. Então aí esse exercício especificamente, o J8, como exemplo, eu faço todos esses arpejos com sétima. Então eu faço diminuto com sétima, meio diminuto, que é um diminuto, a tríade diminuta com a sétima menor. Então, por exemplo, é Dó, Mi bemol, Sol bemol, Si bemol e Dó. O diminuto seria Dó, Mi bemol, Sol bemol, Si dobrado bemol, né? E a oitava, né? Então eu vou fazer rapidinho aqui só para vocês verem. Então quando eu faço esse EJ8, eu faço já com essa adaptação usando a sétima. Então, aí depois eu faço meio diminuto, que é Dó, Mi bemol, Sol bemol, Si bemol, que é a sétima menor, e a oitava, desculpe. Então ficaria. Aí quando ele faz menor, aí depois eu faço o acorde dominante, eu faço vários outros tipos de acorde com quartas, acorde sus, todos os acordes que eu preciso praticar para conseguir tocar numa música, numa improvisação, né? Então aí o acorde dominante eu faria assim, né? E daí por diante. E aí nessa música Dino Jazz, por exemplo, eu uso bastante essa articulação de jazz, né? Então, vejam aí, acompanhando a partitura. Por exemplo, aqui ó. Essa música, por exemplo, Dino Jazz, aí tem essa articulação de jazz, né, que eu vou colocar. Então, que dá para vocês verem aí. Na verdade, ela não vem escrita na partitura,
que a segunda colcheia está ligada com a primeira, que é ligada com a colcheia do tempo forte, né? Então, a do contratempo liga com o tempo forte, contra, forte, né? Então, Ré, Lá, Si, Dó, Fá, Mi, né? Então, aí tem essa adaptação da ligadura, mas tem uma outra coisa que acontece na linguagem do jazz, que quando eu faço o estudo, eu faço essa adaptação do estudo de escalas e de arpejo da música erudita para a música popular, para o jazz especificamente, utilizando essa linguagem, essa articulação, né, de fazer a ligadura, tem uma outra coisa, que a primeira colcheia ela dura mais tempo do que a segunda colcheia. A gente pensa que é tercinado, são 3 colcheias, uma tercina de colcheia, né? Número 3 aqui embaixo. 3 colcheias, então você liga as 2 primeiras colcheias, no caso dessa música, o Ré, e o Lá fica com a terceira colcheia, então fica pam, podam, podim, piatura, e a ligadura fica da segunda colcheia para a primeira. Então, pam, pom, a, pia, pua. Só que não se escreve na partitura a ligadura, nem mesmo o tercinado, né? Isso é da linguagem do jazz. Então, também pode-se dizer que é uma adaptação de uma leitura de uma música clássica com a linguagem do jazz, né? Para a linguagem do jazz, uma adaptação, né? Então, quando eu faço estudo de escala e de arpejo, eu também utilizo isso, né? Então a nota do tempo forte ela é maior do que a nota do tempo fraco, né? Da parte fraca do tempo. Então, e aí quando você faz no andamento mais rápido, eu sou assim, né? Só que é um bebop, essa música é bem rápida, né? E aí soa assim, certo? Já no choro jazz, tem uma outra coisa que a gente faz, que é o lance da articulação simples, golpe de língua, né? O golpe simples e depois o golpe duplo, né? Então aí vocês vão ver na parte B da música, do choro jazz. Primeiro eu vou tocar mais lento, com um golpe simples, aí vou aumentando a velocidade e depois eu aviso para vocês quando eu vou fazer com um golpe duplo. Com golpe duplo. Bom, agora eu vou falar com vocês sobre 2 coisas, né? Harmonia, improvisação e interpretação. Então, essa terceira parte, a harmonia e a improvisação, no meu conceito, elas estão muito ligadas à melodia que a gente está tocando, a improvisação que a gente vai fazer sobre um tema específico. Então a gente tem que fazer a memorização do tema, que é uma técnica muito usada também na música clássica, que os eruditos eles falam que você tem que se desprender do papel, que você tem que memorizar a música que você vai tocar, tirar o papel da frente, aí você consegue se concentrar na interpretação daquela música. Então você vai conseguir interpretá-la melhor, você vai internalizar, você vai sentir essa música muito melhor. Eu tenho esse conceito junto comigo, eu levo isso comigo
eu prefiro muito mais tocar tudo que eu tenho memorizado do que coisas que eu preciso ler, tá? E aí, essa memorização, ela também vai em relação a todos os acordes da música. Então, quando a gente vai estudar uma música popular, vou falar especificamente de mim, então eu memorizo a música inteira primeiro, toda a melodia, memorizo todos os acordes. Então, na verdade, a gente já memorizou todos os acordes com esses exercícios que a gente fez com adaptando os exercícios de música erudita para música popular. Então eu toco em todos os tons, todas as escalas, todos os arpejos, tudo memorizado, sem olhar muito nos livros, né? Eu olhei nos livros bem no começo, depois de um tempo foi também o Rogério Wolff que me falou, não, você não tem que ficar lendo, né? Ou seja, a adaptação da música erudita também para a música popular. A gente tem que internalizar, a gente tem que saber todos os acordes e todos os arpejos que a gente vai tocar. Então a gente faz isso com todos os arpejos da música também, né? Por exemplo, se você pegar aí o choro jazz, vamos pegar a primeira parte do choro jazz, aí eu vou tocar aqui para vocês então o arpejo. Então é primeiro um Lá menor a partir do sexto compasso, tá? Aí você faz de várias formas, toca de vários jeitos, cria o seu exercício, cria a sua forma de fazer, né? Aí sol sustenido diminuto. Mi 7 dominante, né? Mi maior com sétima menor e nona bemol. Né? Então a gente tem que memorizar todos os acordes, tem que saber tocar para poder improvisar, inclusive, né? E se você faz uma análise da melodia, Lá, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol. Então é uma escala de Lá menor com a sétima maior, que é também uma das escalas que a gente estuda bastante. Então a gente domina tecnicamente todas essas escalas, esses arpejos, fazendo esses exercícios adaptados da técnica erudita, né? Aí depois que a gente fez então, a memorização da melodia e da harmonia da música inteira. Aí eu também utilizo como forma de improvisação, fazer a variação melódica e a variação rítmica da melodia da música que a gente está tocando, do tema que a gente está tocando, né? Então, por exemplo, Lá, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol. Então, quando a gente faz a variação melódica, a gente pode fazer a alteração da melodia, mas manter o ritmo. Então, Lá, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol. Por exemplo, eu vou fazer uma variação colocando uma terça acima. Eu fiz o mesmo ritmo e troquei a melodia. Ou então... né? Então eu utilizei o mesmo ritmo trocando a melodia. Agora a gente vai fazer ao contrário. A gente vai trocar a rítmica e manter as notas. É a variação rítmica. Então você faz isso durante a música inteira. Então você vai criar vocabulário para improvisar nessa música futuramente, né? Então essas coisas não são coisas técnicas da música erudita, né? Aí é só uma pincelada de improvisação que eu estou dando, que aí vocês podem desenvolver isso de forma mais ampla futuramente. Então eu vou variar a rítmica dessa frase, né? Ou então...
separei a nota longa várias vezes. Então tem várias formas de você fazer. Então você vai criar os seus exercícios, você vai criar a sua melodia, a sua variação rítmica, a sua variação melódica. E por último, depois a gente faz a improvisação livre, né? Última coisa que queria falar com vocês também sobre a parte de música popular, que também acontece um pouco, mas acontece também na música erudita, são as interpretações. Na música erudita, a interpretação de uma música, ela é muito restrita, né? Você tem que respeitar muito o andamento, a melodia. Você não pode fazer uma variação de melodia, nem variação rítmica, nem nada. E aí tem um pouquinho de andamento, tem as articulações, você pode variar as articulações, tem algumas coisas que pode fazer. Mas já na música popular, aí utilizando isso, a gente fazendo uma associação de como a gente pode fazer arranjo, a gente pode mudar o andamento bastante, né? Tanto para o lento quanto para o rápido. A gente pode fazer um arranjo da parte rítmica e dos sopros, né? Você pode fazer um arranjo para vários sopros dessa mesma melodia. Ou então fazer um arranjo da seção rítmica. Então você pode também fazer uma mudança de ritmo. Por exemplo, tem um tema de jazz bluesette que é uma valsa. E eu gosto de tocar ela em samba de gafieira, que eu ouvi o Paquito de Rivera fazendo isso. E aí tem o lance da linguagem. Eu vou dar 2 exemplos. A linguagem mais tradicional do choro, por exemplo, que a gente faz algumas variações de melodia, ornamentação e tal, e a linguagem jazzística, que a gente faz improvisação em tudo, do começo ao fim. Tem temas de jazz que o Miles Davis, os grandes mestres, eles mal faziam a interpretação do tema em si, né? Eu prefiro fazer a interpretação mais exata, mais original, mais original mesmo do tema, né? E fazer a improvisação um pouco mais livre, mas mesmo assim fazendo muita citação da melodia para não fugir do tema principal, que é a melodia. Então, eu sou Walter Pinheiro, flautista e saxofonista, e essa foi a videoaula Técnicas de flauta transversal erudita aplicada à música popular. Valeu, obrigado!